Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu queria concluir os estudos sobre o livro de Lucas e fazendo um paralelo com os outros evangelhos que já vimos até agora, Mateus, Marcos e Lucas. E eu queria dar um resumo da última semana, dos últimos dias de Jesus, para que fique guardado. E eu vou então encerrar os estudos neste evangelho e, se Deus quiser, começamos o João, tão maravilhoso que é, né? Então vamos lá. Vamos começar do domingo anterior à morte e ressurreição de Jesus, uma semana antes. Nós vamos ver lá em Marcos, no capítulo 11, do versículo 1 ao 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira, Marcos 11, do 15 a 19, a purificação do templo de Jerusalém, quando Jesus entra lá e derruba tudo, os cambistas, os negócios, a roubalheira toda lá do templo. Na terça-feira, a autoridade de Jesus é erguida arguida, né? Ou seja, é perguntada a respeito da sua autoridade pelos membros do Sinédrio, que está lá em Lucas, no capítulo 21 ao 8. E a profecia da destruição de Jerusalém e da volta de Jesus, que ele então relata lá em Mateus, no capítulo 24, quando ele está falando para os discípulos sobre o sermão profético. E quando eles chegam para ele e falam: olha, mestre, mostra os templos, porque eles estão em Jerusalém, né? E eles veem aquelas construções magníficas que eram maravilhosas. E então eles falam: olha, mestre, não vês que lindo o templo, né? E Jesus então fala para eles: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E aí segue então que eles perguntam: mestre, quando essas coisas se darão? E então todo o capítulo 24, Jesus descreve para eles todas as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Em seguida, Jesus é ungido em Betânia. Nós já fizemos vídeo aqui sobre a unção de Jesus. Está lá em João, no capítulo 12, que ele é ungido, como a Bíblia descreve, por Maria de Betânia, que nós entendemos ser Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Depois, em seguida, Judas negocia com os principais sacerdotes dos judeus o preço da traição de Jesus, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, 3 a 6. Quarta-feira não relata nada. Quinta-feira, Jesus ceia com os discípulos e ele institui então a ceia do Senhor, que aí nós vamos ver ele já falando alguma coisa, né? E anunciando para eles que aquela era a última ceia que ele comia com os seus discípulos e que a próxima ceia que ele comeria com eles seria então no reino do Pai. Então esta é a última ceia que ele tem, e ele institui então o fato de que todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, e os crentes vão lembrar e anunciar a sua morte até que ele venha. Então ele institui a ceia como sendo algo que deveria ser feito pelos cristãos para relembrar da sua vinda, a sua ida e a sua volta, tá ok? E também João 17, 1 a 26, lindo capítulo 17 de João, que ele faz a oração sacerdotal. Ele ora pelos seus discípulos quando ele está lá no Getsemane, né? Alguma coisa assim maravilhosa, que ele ora tanto pelos discípulos que andam com ele ali, como todos nós que o seguiríamos, né? Então ele abençoa e pede que o Pai nos torne um, como ele é um com o Senhor, né? Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, e vale a pena você ir lá conferir. Na sexta-feira, então, vários acontecimentos, porque é nesse dia, então, que Jesus vai ser morto, e foi um dia intenso
porque teve uma série de acontecimentos. Vamos lá. Jesus é traído e preso no Getsemane, Marcos 14, 43. Jesus é interrogado por Anás, o sumo sacerdote, João 18, 12 a 24. Caifás e o Sinédrio condenam Jesus. Anás e Caifás eram sogro e genro, os dois sumos sacerdotes que levaram Jesus, ao invés de fazer um julgamento justo, levá-lo perante o Sinédrio, antes de tudo, levaram para a casa deles à noite, né? Tudo irregularmente, nós falamos isso em vídeos anteriores. Foi feito um julgamento totalmente irregular, totalmente fora dos propósitos, né? Ninguém podia ser levado para ser interrogado na própria casa e à noite, né? Mas eles fizeram tudo isso. Tal era a gana e a sede que eles tinham de prender Jesus. Caifás e o Sinédrio, então, condenam a Jesus. Está em Marcos 14, né? Não sei se eu já repeti. Aí vamos para João 18, 15 a 27, quando Jesus falou para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele iria negá-lo. Então nós vemos nesta passagem de João 18 a negação de Pedro. A condenação formal pelo Sinédrio está em Lucas 22, 66 a 71. E nós vamos ver no Mateus 27, 3 a 10, o suicídio de Judas, que na verdade ele não se arrependeu, mas ele foi corroído por remorso. Ele sabia que Jesus era justo, que ele havia traído um justo, porém ele não se arrependeu, mas ele se suicidou. Em Lucas 23 nós vemos o julgamento de Jesus perante Pilatos. Aí ele começa a passar então pelas autoridades, tudo isso na sexta-feira, tá? E lembrando que o dia judaico começa na quinta-feira às 6 da tarde. Então você vai ver que, por exemplo, Jesus foi levado à noite para a casa deles. Então tudo isso começou já à noite, na madrugada. Todas as coisas já vêm acontecendo quando fala sexta-feira, mas tudo já está começando ali à noite e na madrugada, porque já está sendo considerado que é sexta-feira. Então, Jesus é levado à presença de Herodes Antipas, Lucas 23, de 6 a 12. Pilatos sentencia formalmente Jesus à morte, né? E aí ele poderia ter salvo Jesus, mas ele lavou as mãos, ele não quis ficar mal com os judeus e ele então fez um ato simbólico ali, como quem diz, eu lavo minhas mãos, mas isso tinha que acontecer mesmo, porque ninguém poderia salvar Jesus, porque foi para isso que ele veio. Ele veio para morrer, dar a sua vida mesmo. Como ele mesmo diz na palavra, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Nós temos que lembrar sempre disso, embora os instrumentos para que isso acontecesse, nós sabemos quem são. E foram, primeiro de tudo, os nossos muitos pecados, os pecados de toda a humanidade, a dureza dos corações, depois os religiosos, os romanos. Então é uma sequência de injustiças que levaram Jesus à morte. Então, aí em Marcos 15, 16, Jesus é crucificado entre 2 ladrões. Já no meio da tarde ali, em Mateus, no capítulo 27, 51 a 56, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Para dizer que ninguém pegou o véu de baixo e rasgou. O véu foi rasgado da parte de Deus, né? E vocês sabem, o véu não era um véu fininho, como a gente conhece os véus hoje. Era uma cortina que separava o santo dos santos do santo, né? O lugar onde tinha só o sumo sacerdote podia entrar. E era uma cortina pesada, não era um véu, na verdade, né? O véu, fala véu, mas era uma cortina pesada. E ela rasgou-se de alto a baixo, ninguém subiu numa escada para cortar e rasgar. O próprio Deus rasgou, simbolizando que agora não tinha mais interferência para entrarmos na presença de Deus.
Nós não precisávamos mais de sumos sacerdotes, que na verdade foram esses que quiseram a morte de Jesus. Nós tínhamos agora, pela sua morte, pelo seu sangue que estava ali derramado naquela cruz, nós pela fé nele tínhamos acesso a este lugar santo, santo dos santos, da presença de Deus. Muito lindo isto, né? E em João 19:31, então, Jesus é enterrado no túmulo de José de Arimateia. Tudo isso na sexta-feira. No sábado, nós sabemos que os judeus, eles, pela lei, eles não podiam fazer muitas coisas, né? Eles não podiam nem... Eles tinham até uma certa distância que eles podiam caminhar, eles não podiam fazer muitas coisas. Então, nós vemos, por exemplo... quando as mulheres foram ao túmulo, elas já foram na madrugada do domingo, porque então vamos lembrar novamente que o domingo começava a contar a partir das 6 horas da tarde daquele que era o sábado, né? Então elas foram visitar o túmulo, levar as preparações para embalsamar o corpo de Jesus, enfim. Elas foram na madrugada, e tem um vídeo aqui que eu falo sobre as mulheres que ungiram Jesus, que serviram Jesus, que estavam lá, a dinâmica delas, né? E elas foram as primeiras que viram Jesus ressuscitado, e dentre todas elas, a primeira que viu foi Maria de Magdala, chamada Maria Madalena, porque ela era de uma cidade chamada Magdala. Então ela era uma mulher notória, uma mulher rica, e vocês podem procurar um vídeo aqui que falam sobre elas. E então o sábado houve esse período, aí no domingo as preparações, e aí quando elas chegam ao túmulo, viram que Jesus foi ressuscitado, o anjo anuncia, Jesus aparece para Maria Madalena, depois aparece para as mulheres, e depois manda recado para os discípulos, aparece para os discípulos, aparece para os discípulos no caminho de Emaús, aparece para eles, enfim, Jesus é vivo. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, não tem mais, venceu a morte, venceu o mal, está acabado, está cumprido. Né? E eu encerro assim o livro de Lucas e dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas desta forma, para que você veja a cronologia desta semana tão poderosa e tão importante. Curta, comente, compartilhe esta palavra com alguém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.